Carlos Paredes nasceu em Coimbra a 16 de fevereiro de 1925. Com 5 anos aprendeu a tocar guitarra portuguesa. Ainda tentaram ensinar-lhe piano e violino, mas por preguiça não se ajeitou aos instrumentos. Aos 9 anos muda-se com a família para Lisboa, onde conclui a instrução primária. Estudou no Liceu Passos Manuel e no Instituto Superior Técnico. Nunca mais parou de tocar guitarra. A música é a sua paixão. Vive desde 1994 nesta casa. O universo maravilhoso não é só a música é o homem, é a pessoa que executa tudo isso. Quer dizer, eu comecei a ouvir o Carlos Paredes, claro, era pequenita, acontecia ouvir na rádio, não é? Mas quando comecei a tocar com ele, eu tenho a impressão que só hoje, ou de alguns anos para cá, é que eu posso dizer que tomei verdadeiramente consciência do gênio que eu acompanhei. Porque era tão natural como estar como respirar, como beber um copo de água. Quer dizer, o Carlos Paredes sentava-se aqui, começava a tocar, olha, vamos lá ensaiar alguma coisa. Então corria o repertório todo, então aquilo já fazia parte do dia-a-dia, pegar na guitarra e pegar na viola para trabalhar o repertório que ele ia fazendo. Ele tocava e tal, e eu procurava encontrar uma harmonia que se adequasse com essa música, com a música que ele tinha feito, e depois íamos fazendo por partes, depois íamos decorando. Fui à casa dele ensaiar, levei a minha viola e tal. Aí cheguei a uma altura em que eu desistia absolutamente de tocar viola, porque era impossível acompanhar o Paredes, porque ele tem uma respiração, anda para trás, anda para a frente. A pessoa tem que estar muito descontraída, muito atenta. Eu tinha que estar atento já para cantar com ele. Depois cantar ainda cantava. Agora, acompanhar a guitarra, é impossível, não consigo acompanhar o homem. Tem que se adivinhar as respirações dele. Que a Luísa, por exemplo, adivinhava, e o Fernando Alvim, belissimamente, sabia.
parecia que fazia parte da respiração de Paredes. Fugia, mas os bailarinos estavam muito preparados para o acompanhar, quer dizer, e houve algumas alturas em que foi difícil. Algumas alturas em que era difícil, e que ele ia, por vezes, na inspiração, ia para ali fora, e os bailarinos tinham que segurar um bocado a barra, como dizem os brasileiros. Teria ter uma base rítmica bastante definida, mas não, o talento do coreógrafo, que é o Belencamp, permitiu que haja uma certa conjugação. Pelo menos é o que eu sinto enquanto toco, enquanto o bailado se move e eu estou a tocar. Embora não esteja com atenção a olhar, que seria muito difícil, mas sinto o ambiente à minha volta, a movimentação e até a emoção. Todos os impulsos musicais, toda a cor musical, todo o ritmo é imediatamente absorvido pelos próprios bailarinos. E não é fácil, não é uma música fácil de dançar, porque é uma música sem uma, digamos assim, sem as linhas de força, a organização da música é toda ela muito livre, quer dizer, é quase improvisada. E, portanto, muitas vezes, quando nós vamos num determinado tempo, que ela tem mudanças muito bruscas que nos são muito difíceis a nós de elaborar. Mas, por outro lado, tem esse outro lado, que é o lado muito emotivo, o lado muito, muito sensível, quer dizer, muito ligado a um lirismo muito nosso, afinal, e que eu acho que os bailarinos sentem muito. O Paredes tem um ritmo que é um ritmo, que à falta de outra palavra mais poética, eu chamaria um ritmo animal, quer dizer, porque é um ritmo inteiramente corporal, que tem a ver com um sentir a curva do tempo de uma forma única, quer dizer, as coisas são sempre pensadas em função de uma longa frase que tem um ritmo à medida que se vai, digamos, que vai subindo, que vai atingindo o seu auge e que depois repousa. E isso é sempre, nunca é um ritmo medido a metrónomo, não é? O que torna depois de uma enorme dificuldade para quem quer que seja tocar ou cantar com o Paredes. Dominando a técnica do piano, eu fazia uma linguagem pianística. O Paredes, dominando a estética da guitarra, fazia uma linguagem guitarrística. Não é? Isto independentemente da nossa própria idiosincrasia, digamos assim, mas independentemente disso, nós estávamos a pôr em prática aquilo que sabíamos relativamente ao instrumento que cada um de nós dominava. E daí realmente a espontaneidade em que aquilo tinha, ao mesmo tempo, a grande diferença de caráter e de estilo. Portanto, era uma coisa que acabou por ter unidade numa divergência completa de estilos, porque nós não abdicávamos do nosso estilo.
as músicas são culturalmente de raízes bem diferentes e bem opostas, dificilmente se entendem, dificilmente se fundem, confundem. Someone told me about Carlos Paredes, this great guitarist, Portuguese guitarist. They wanted me to meet him, and he was playing at the Jazz Hot Club. Oh yeah. And I went with some friends to the Hot Club, and met Carlos Paredes, and asked him if I could sit in with him, and we played all night. As pessoas batem palmas, por exemplo, é curioso porque as pessoas vibraram. Sim, eu também bati, mas por amizade pelos dois, por ver que havia ali uma simbologia nascente, por uma atitude, enfim, progressista, porque são dois símbolos da música aplicada a causas justas, mas musicalmente devíamos ter ficado quietos, penso eu, porque aquilo foi um falhanço. Até eles próprios reconheceram que não gostaram muito de tocar um com o outro, mas foi uma experiência, não perceberam muito bem o que o outro tocava, nem vice-versa. Eu tenho a impressão que ele não tinha, ele nunca teve a sensação de estar a levar a influenciar as pessoas conforme tocava. Ele tocava por isso simplesmente, não é? Se as pessoas que estavam ali gostavam de ouvir, ele ficava muito grato, como ele sempre dizia, mas que ele ficava muito grato e ficava muito sensibilizado por gostar de ouvir e por gostarem de ouvir, e muitas vezes, coitaditos, aí vêm todos assistir ao meu concerto. Se eu podia ficar em casa a fazer outra coisa qualquer, não é? E vêm ver um concerto meu, às vezes ficava espantado por ver salas cheias. E toda esta atitude é profundamente sincera. É para mim inesquecível a tarde em que conheci o Carlos Paredes, porque eu o conheci em Coimbra, teria 20 anos, num sarau cultural da Queima, e eu estava com o meu compadre e grande amigo, o professor Paulo Quintela, diretor de Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, a que eu pertencia também, e que tinha sido amigo do pai, do Artur Paredes. E diziam-me que o Carlos era ainda maior que o pai. E o Dr. Quintela não acreditava, dizia, como o Artur Paredes não é. E eu próprio também não o tinha visto. E o Carlos foi um 25 de novembro, como digo, dia da tomada da Bastilha, num Teatro Avenida completamente cheio de capas e batinas, que ao tempo eram também, de certa forma, bandeiras de liberdade. E o Carlos entrou com aquele seu jeito pesado, meio desajeitado, quase desengonçado, e começa a tocar, e fica toda a gente, eu diria mais que espantada, estarrecida. E o Dr. Quintela também, como toda a gente. E eu olhava, foi a primeira vez que olhava para aquele homem e dizia, como é possível que ele só tenha 10 dedos? Ele tinha 1000 dedos. E era outro homem quando começava a tocar. Havia assim um grupo de gente que antes do 25 de Abril se deslocava a pequenos espetáculos do tipo
recreativas, espetáculos para estudantes, sessões, recitais de música e conversa, quase sempre mais de conversa do que de música. O Zeca acabava por falar muito mais do que cantar, e o Paredes participava em muitas coisas dessas. Lembro de um espetáculo que nós fizemos em Carvalhais de Vagos, na costa, portanto, ali de Vagos, não é? Em que fomos inaugurar uma sala que as pessoas tinham construído, cada um ia nos seus tempos livres, mais um tijolo e tal. E naquele dia as pessoas apareceram todas com os seus fatos de gangue e tal, mas de gravata, porque era um dia especial. E no final do espetáculo, eles, para manifestar, nós éramos amadores e, portanto, não ganhávamos dinheiro com os espetáculos, era tudo feito em regime assim de intercâmbio, não é? Para manifestarem o seu agrado, vieram-nos oferecer produtos hortícolas. E até lembro, estou a ver o Paredes com duas grandes melancias, a agradecer com aquelas grandes vénias dele, não é? Que fazia assim, e com as duas grandes melancias, uma debaixo de cada braço. E, portanto, era um homem que se adaptava a todas as situações, não é? Nos aeroportos ele era quase como uma aventesma que vinha carregado de guitarras, com um sobretudo muito comprido. E o Alvin atrás, já sabíamos que chegavam sempre tarde, ficávamos à porta do avião, à espera do Carlos Paredes e do Alvin, que se perdiam sempre nos aeroportos de todo o mundo. Ele perdia-se em todo lado, ele entrava por um lado no aeroporto, parecia quase um filme ou do Woody Allen, não sei. Entrava por um lado e saía pelo outro, perfeitamente. Entrava por uma porta, depois as portas abrem e fecham, não é? Daquelas automáticas. Ele entrava por um lado, isso aconteceu uma vez em Nova Iorque, com as pessoas que nos tinham convidado, e uma das pessoas que estava lá, eu estava a carregar as malas, já por causa das coisas para que as pessoas não têm que se preocupar, ele entrou com um amigo nosso, e eu sou o Manel, ó Paredes, venha cá! Estava ele já a sair pela porta contrária. Fui buscá-lo à estação do Castoré, eu nessa altura morava em Oeiras, e ele veio ter comigo e ficou de tal maneira fascinado com a cítara, passou um dia inteiro na minha sala de música, agarrado ao instrumento, não é? Posando, falando com ele, tocando, como só ele sabia fazer, descobrindo enfim, as possibilidades do instrumento, de tal maneira que se esquecia, e até quando nós chegávamos ao pé dele, dizia-lhe, então não quer almoçar, ou não quer lanchar, ou não quer jantar, ele ia dizendo sempre que não tinha fome nenhuma, que ia já embora daí a 5 minutos, mas foi um dia inteiro. Saía lá em casa dele, ele estava sempre a fazer coisas, para irmos jantar nunca mais, ele largava a guitarra, estava, e agora é isto e tal, e ficava ali cheio de ideias e não sei o quê, ficava para ali, eu e a Luís à espera, Paredes, venha jantar. Eu já vou. O avô era, de facto, dos guitarristas que necessitavam tranquilidade para tocar. Era, por exemplo, se ele estivesse a tocar aqui e soubesse que alguém estava noutra sala ao lado, era capaz de deixar imediatamente de tocar, não é? É um exemplo. E nestas variações muito simples, que vou tocar um bocadito, reflete-se um pouco essa necessidade de tranquilidade. Eu tive aqui a preocupação de dar exemplos dos motivos que normalmente inspiram os guitarristas, pelas paisagens, determinadas paisagens de Coimbra, de Lisboa, a relação das cidades com os rios, uma coisa que tem sido muito abordada pela música popular urbana, não é? Portanto, pela música popular de Coimbra, pela música popular de Lisboa. A forma como Carlos Paredes compõe, toca a guitarra e apresenta a guitarra, deixa de ser uma música só tradicional, como era com o Artur Paredes, era uma guitarra regional. Não, passou a ser uma guitarra universal, em que a música é válida, é mesmo Tom Perol, não é? São composições de tal forma que são, eu diria, quase intemporais.
Ou é muito sofisticada, vai para além. O que é que ele conseguiu sintetizar aquilo que ele chama a alma lusitana? A gente, se ouvir Paredes, sobretudo quando estamos fora daqui, longe daqui, é muito comovente, porque lembramos-nos logo de alguma tristeza que ele viveu nesta terra. Há um equívoco geralmente estabelecido entre a atitude musical do Carlos Paredes, que é muitas vezes confundida com uma atitude musical erudita, que é completamente falso. O Carlos continua a ser um músico popular, é um músico que compõe na tradição popular, portanto, sem auxílio nenhum de música escrita, nem sem, digamos, a formação técnica, se quiseres, e musical de um músico erudito. O Paredes diz que fazia música popular, não popular não era, quer dizer, isso não posso até concordar com ele, quer dizer, o Paredes era uma figura popular. Agora, a sua música não é propriamente a música que se anda aí a cantar na rua. Quer dizer, podes cantar uma melodia dos Verdes Anos ou coisa parecida, mas também podes cantar, insisto, uma melodia do Schubert, coisa assim. Agora, o Paredes não fazia propriamente música popular. Isso aí, calma lá, acho que não. Ele contava muitas vezes que uma vez foi a Espanha e um jornalista lhe perguntou: mas a sua música é popular ou é erudita? E ele dizia: eu estive ali a tentar explicar que aquilo não era bem popular, mas que aquilo não era também muito erudito. E às tantas o jornalista irritou-se comigo e disse: olha, seja popular, seja erudita, vou-me embora ao rei que te aparta. Dizia eu, que às vezes contava sempre isto assim. E ele então aí dizia: não vale a pena classificar a música que eu faço, porque é difícil e enerva as pessoas. É uma música muito rica harmonicamente. Tem depois uma outra coisa importante, que é um certo travo modal, que de certa maneira a liga a uma tradição musical mais antiga do que a do próprio fado. E isso é muito importante. De resto, isso vai um pouco na linha daquilo que o pai, que o Artur Paredes, já tinha feito relativamente à guitarra de Coimbra, que no fundo havia ali um interesse do pai Paredes, por exemplo, pelo repertório da Beira Baixa, com aquelas melodias baseadas ainda em modos medievais em alguns casos, um certo tipo de ornamentação melódica um bocadinho arabizante, e há um lado beirão, por assim dizer, que o Artur Paredes ajudou a incorporar no fado de Coimbra, e o Carlos Paredes desenvolveu essa linguagem ainda mais. É uma música sofisticada. Outras vezes é de uma grande simplicidade e, no fundo, esta espécie de alternância entre passagens que são harmonicamente muito ricas, muito rebuscadas quase, e outras de uma simplicidade enorme, que também faz parte daquele elemento de encanto e de surpresa permanente da música dele. Ou seja, este efeitozinho de som aqui com o dedo, quer dizer, é talvez, digamos, o ponto mais rebuscado da utilização da guitarra que ele tem, e mesmo assim é simples, não é? É um extraordinário guitarrista, não é? Fora de série. A irmã aprendeu a tocar um bocadinho com o irmão, pouco, mas tocava guitarra clássica. Ele dizia que a irmã tocava guitarra clássica. A mãe, pelo que o Carlos Paredes muitas vezes contava nos espetáculos, acompanhava-se à guitarra, embalavam ao som da guitarra, aprendeu a fazer meia dúzia de acordes, sabia tocar um bocadinho da guitarra portuguesa, então acompanhava-se à guitarra para fazer adormecer o filho. Portanto, desde o berço que ele ouvia tocar guitarra. Ele tinha uma memória fantástica de
de coisas que eu vi quando era pequenino, e ele estruturou toda a sua obra no que escutou, no que viveu. Tem muito a ver com o que o pai lhe ensinou, que acho que lhe ensinava com alguma relutância, porque eles tinham uma relação muito estranha. Não, isso penso que não, acho que eles até tocavam normalmente, o Artur Paredes tocava, e até, aliás, foi como eu ouvi primeiro o Carlos Paredes, foi a acompanhar o Artur Paredes, quando eles tinham os programas de guitarradas na antiga emissora nacional. O pai era o próprio a dizer que o filho era formidável. Até quando ele esteve preso lá no Aljube, nem a guitarra deixavam lá tocar. Mas ele exercitava-se, era num pente. Num pente é que ele se exercitava. A mão, para não perder a viabilidade da mão. Há um disco que foi editado pela Orfeu há muitos anos, que de um lado tem obras do Artur Paredes, do pai dele, e do outro lado obras dele. E aí sente-se uma diferença histórica fantástica, sente-se, escutando com atenção, que o Artur Paredes viveu na Primeira República, que a Primeira República é um tempo de grande agitação popular e de alguma alegria, e sente-se o peso de um país cinzento e cheio de angústias na obra do Paredes, no outro lado do disco. De facto, eu não tocava isto assim. Não, era muito diferente. Muito diferente, bastante diferente. E agrada muito que diga isso. Nunca podemos tocar sempre da mesma maneira. Ah, claro. Tem outra experiência, não é? Éramos máquinas. Hoje já vejo o cinema de outra maneira.
quero ouvir era um engano e era um medo, amor de agir os nossos verdes anos. Foi o tempo que secou as flores que ainda não eram, como o outono chegou no lugar da primavera. Era o era um engano e era um medo, a morte a rir nos nossos verdes anos, no nosso sangue. Vou tocar, portanto, a música deste filme. Fiz a música para os Verdes Anos, que ficou como um marco, enfim, um certo tipo de cinema, considerado o novo cinema português. Ó Carlos Pereira, vamos fazer um ensaio. E fui sempre um entusiasta do cinema. Só que o cinema, a literatura, acompanham muito os tempos, a evolução dos tempos. E essa evolução está agora, neste momento, a ser marcada por, quer dizer, por momentos decisivos para o futuro das artes. E eu sinto que o cinema não escapa a isso, a essa regra, e começa a revelar novos caminhos. Estamos todos vivos e essa evolução revela que a história caminha, não é? Deixa-me repetir a segunda vez. Il dit de lui, je suis un amateur, mais si c'est un amateur dans le sens qu'il aime, puisque c'est ça le vrai sens du mot amateur. Mais en fait, il est d'un niveau comme les plus grands. Enfin, je veux dire, il y a Julian Bream, il y a Paco de Lucia, il y a Ossel, il s'appelle Roberto Ossel, ou des gens comme ça. Il n'est pas moins bon, il est exactement, il n'a pas à être timide devant eux, mais il dit toujours, moi je suis bon. Parce que ça, c'est la vie portugaise. Il a fait un autre métier, il n'a pas fait que de la musique dans sa vie. Mais s'il était ailleurs et il faisait que de la musique, il pourrait les regarder tranquille. Et en fait, il a beaucoup de choses à dire sur la technique. Moi, je lui dis que... Il dit, ah oui, peut-être. Je lui dis, il faut qu'il écrive ça, enfin qu'il laisse ça, parce que il joue comme personne ne joue, ici, même ici. Bon, alors il faut effectivement qu'il explique comment il fait. Et il sait expliquer. C'est pas du tout le hasard.
Il y a l'instinct, puis il y a la technique. Il a une technique absolument fabuleuse. A diferença que há entre estas guitarras e, claro, a chamada guitarra clássica, a viola, a diferença que é formidável, que é muito grande, não é? Isto que esta é cordas metálicas. Pois, também há a diferença sobre o pois é que estas cordas trabalham todas, o som é tirado por meio de pressão. Pois, por meio de pressão. Ao passo que na guitarra clássica a corda é por extensão. É solta. É solta e é por extensão, quer dizer, é só de puxar, não é? Ao passo que esta é de fixação, é de pressão. Esta obriga a outra a fazer outra pressão com os Sim, a própria estrutura por dentro tem que ser outra. É utilizar uma técnica completamente diferente da guitarra. Tem que ser uma técnica rija, mais rija para poder vibrar, porque a gente na guitarra clássica não faz isto. Não dá isso. Não dá esse som. Há uma relação de complementaridade física entre o músico e o seu instrumento quando isto se torna, a certa altura, uma companhia diária de muitas horas. E não se chega onde o Paredes chegou simplesmente porque se tem jeito ou porque se tem talento. Só se chega onde ele chegou porque se trabalha muitas horas seguidas, etc, etc. E eu penso que toda a infância e adolescência do Carlos Paredes estão intimamente ligadas a muitas horas de prática. Depois, a relação que ele tinha familiar, com o pai, com o avô, etc, etc, faziam também com que ele tivesse uma grande proximidade e, ao mesmo tempo, quisesse, desde muito cedo, separar bem as águas, separar-se, por exemplo, dos seus contemporâneos. O Paredes tem uma personalidade musical tão forte que, mesmo os muitos estímulos diferentes que ele foi sempre recebendo, porque ele ouviu sempre muita música de muitos estilos, esses muitos estilos ajudaram-no a pensar e a incorporar elementos na sua música, mas esse lado idiosincrático, pessoal, é sempre muito mais forte que os outros. E, por exemplo, as gravações com o Haydn ou com o António Vitorino de Almeida, são dois ótimos músicos, são realmente cruzamentos de discursos, porque o Paredes está a fazer a sua própria música, os outros, no geral, até tentam adaptar-se mais a ele, mas nunca é propriamente uma fusão. Consternado no primeiro abril, mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. O Rio Douro é um rio de sangue, onde o sangue do meu povo corre,
liberta-te, meu povo, liberta-te, liberta-te, ou morre. E, obviamente não estou a dizer agora isto nessa altura, e sobretudo isto suave, aliás é um dos poemas que eu tive que deixar de dizer, porque isto na altura entusiasmava tantas pessoas que quase se transformava num comício, e depois isso tinha obviamente consequências. O Paredes era capaz de fazer música adequada, improvisar tanto para um tipo destes poemas como para outro, como este Joaquim Namorado. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre e traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Únicos e originais e geniais, não deixam escola, deixam com muito copiadores. Penso que, no entanto, lhe faltaria, para ser mais popular, um conceito de melodia mais desenvolvido. Ele é um músico superior nas partes harmónicas e visto é muito bonito, porque a componente gestual dele em cena, e aquele respirar e aquele agarrado à guitarra é muito interessante. Para ouvir é mais difícil, e se frequentasse mais a melodia, que é uma coisa que ele se interessa talvez menos, quem sou eu para dizer isto, mas enfim, ele está mais interessado nas partes harmónicas e nas sonoridades que tira e na percussão que tira das notas, talvez tivesse um sucesso mais alargado e mais popular. Desiludam-se as pessoas que pensem que o Paredes era tão modesto como isso. O Paredes sabia perfeitamente o que valia e não gostava que o criticassem, que não aceitava nada, não era nada bom de soar nesse campo. Quer dizer, ele é que se autocriticava, está bem? E portanto, mas quando apareciam outros a meter o bedelho, o Paredes costumava dizer, calma lá, isso aí. De facto, ele era tão bom autocrítico que prescindia claramente de virem críticos, não é? A dizerem coisas muito mais evidentes e muito menos interessantes do que aquelas que ele poderia dizer de si próprio. Aquela modéstia dele gera uma certa distância. Eu não sei se aquela atitude permanentemente modesta não é uma defesa também, não era uma forma de distanciar um pouco as pessoas, porque ele era um homem muito cioso da sua privacidade, não é? É um homem muito difícil de criar intimidade, não é? Quer dizer, muito afável, muito cordial, mas essa cordialidade muitas vezes era, penso eu, uma forma também de não se comprometer muito excessivamente nas relações. Onde é que foi? Foi em alguns num teatro qualquer, o locutor anunciou o Carlos Paredes e mas onde é que está o Paredes? Fomos ver aos bastidores e ele estava debaixo de um duche frio. Ah, que bom, que bom. Depois já o Paredes, já me chamaram, manda outro que eu já vou. Ou às vezes dizia, não precisam de me ouvir, eu toco mal. Ele era bastante nervoso, quer dizer, e esses nervos davam-lhe também essa força, não é? Mas especialmente antes de entrar em palco e tal, era bastante nervoso. Às vezes eu tinha que tomar duche meia hora antes, e tomava um duche frio, a acalmar. Era um tipo, além de humilde, modesto, um tipo extremamente tímido, uma grande timidez. E toda a forma de ele ser, de estar, era de alguém que por exemplo, uma das coisas nítidas, ele não sabia onde pôr as mãos, exceto quando começava a tocar. Ele quase parece que não sabia andar, não sabia onde pegar nas coisas. Era um tipo, como diria o Drummond de Andrade, gauche na vida. E quando começava a tocar, transfigurava-se completamente. Portanto, o Paredes autêntico, o Paredes inteiro, era esse homem, era ele e a guitarra.
Carlos Paredes é um grande músico. E ele, sem ter grandes recursos, grandes técnicas de composição, grandes coisas, soube, com aquilo que tinha, transmitir coisas extremamente diversas e com uma força, com uma unidade fantástica. Andava com um jornal dobrado e a tomar notas, porque ele tinha uma escrita própria, uma escrita musical própria. Portanto, eram, enfim, uns sinais que, naturalmente, que eu não era capaz de interpretar, não é? Mas que ele interpretava e, portanto, ia afinando as coisas, assistia a vários ensaios, ia mexendo naqueles sinais e depois trazia a guitarra e depois com a guitarra mostrava-nos a música que tinha composto. Não é? Acabou por encontrar, porque não escrevia a música dele e, portanto, a música dele não podia ir com partitura, porque é uma coisa que não se usa, que ele nunca usou. E, portanto, ele encontrou um esquema muito engraçado, era uma espécie de um cartão, onde ele tinha umas janelinhas com os andamentos todos, mas conforme ia tocando o andamento, ia fechando as janelinhas por ali fora, tinha depois uma estante, e eu achava muita graça a isso, mas era a maneira como nós conseguimos, foi a forma como nós conseguimos encontrar uma maneira para ele não se perder e não se esquecer. Sabia escrever música, ele sabia escrever, mas não escrevia, aprendi piano, tinha estudado composição, mas isto é um instrumento tramado para se escrever, porque não é só o escrever as notas que correspondem, no fundo, à música que se pretende, é toda a carga emotiva que se dá ao instrumento, não é? Portanto, o estar a escrever uma partitura da sua própria música, o Carlos Paredes dizia, não, porque há muitas coisas que eu não consigo escrever, portanto, como essas muitas coisas eu não consigo escrever, eu prefiro não escrever para não estar preso a nada e deixar-se levar então pelo sentimento. Não precisava da música que sabia para a música que fazia, pensava, refletia sobre a sua própria música num grau intermédio entre o compositor erudito, aquele que escreve sabendo exatamente o que está a escrever e que, portanto, serve da linguagem escrita para, de facto, o processo de criação. No caso do Paredes é um processo de memória, memorização, que depois é trabalhada. Achava imensa graça ir ao Frágil e ver toda aquela gente nova e as pessoas, aqueles jovens todos gostavam imenso dele e então eu sentia esse carinho e ele dizia isto, nós temos que ver isto, não podemos estar aliados desta realidade, isto é o mundo destes jovencitos, dizia ele, então gostava de estar ali, depois encontrava sempre pessoas amigas ou do mundo do cinema ou do mundo da música, então havia essa confraternização e ele gostava, aguentava perfeitamente aquela música altos berros. Porquê? Porque estava no meio dos amigos. A música altos berros era perfeitamente secundária.
Havia pessoas que lhe diziam a Paredes, você, porque ele não conduzia, não é? Portanto, ia trabalhar para o Hospital de São José de autocarro, e muitas vezes as pessoas diziam a Paredes, mas você vai de autocarro e vai continuar a trabalhar no hospital, quando podia estar só a dedicar à música. E ele dizia, eu preciso, se eu não tivesse este contacto sempre constante com as pessoas, eu não fazia a música que faço. Estas imagens, este filme, são dedicados a Carlos Paredes, ou amigo Paredes, que de sons raros e delicados têm enchido a nossa vida. Este filme foi a forma encontrada para partilharmos os sentimentos, os afetos e as emoções transmitidos pela música, pela guitarra de Carlos Paredes. As pessoas gostam de ouvir tocar guitarra, agrada-lhes e elas aderem. Não há mais nada. Há a vida, a música e os gestos de Carlos Paredes. Um filme feito com o prazer da companhia deste genial guitarrista amador.